Olá pessoal do Terra Madre, que evento incrível! Eu sou o chefe Paulo Machado, faço parte da rede dos cozinheiros do Slow Food há bastante tempo. Eu comecei lá no Slow Food São Paulo, depois eu vim para Mato Grosso do Sul e aqui junto com a Magda Moraes a gente montou o Slow Food Campo Grande, um convívio super bacana que visa justamente elencar, mostrar esses ingredientes importantíssimos que a gente tem aqui na região do Pantanal. Campo Grande é o portal do Pantanal, uma das cidades mais importantes para quem quer conhecer esse bioma brasileiro tão importante. E eu sou aqui dessa região. Estou lançando meu livro de Cozinha Pantaneira, uma comitiva de sabores. Sou pesquisador e profundo conhecedor dessa gastronomia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu gosto de começar uma aula minha falando do nosso poeta Manoel de Barros. Hoje eu não vou falar um poema dele, mas senão uma citação que ele deu numa das entrevistas, das várias entrevistas que ele fez parte aí, né? O acervo dele, o conhecimento, aquela cabeça importantíssima, um dos poetas mais importantes do mundo, se não o mais importante do Brasil. Ele falava o seguinte, que a minha poesia é muito intuitiva, quisera que fosse mais primitiva. Eu li livros de mitologia indígena e vivi muitos anos com os índios chiquitos da Bolívia. Gostava de tomar chicha, uma aguardente de milho e pescar. Eu tinha fascinação pelas línguas primitivas indígenas. Eles, primeiro que eu, fizeram árvore virar tatu. Criança nascer de árvore. O poeta é um inocente que é ligado a essas coisas primitivas, apesar dos estudamentos. Manoel de Barros. Para começar essa nossa super aula, para falar de uma das receitas mais importantes do Pantanal, ela é inclusive a capa do meu livro de cozinha pantaneira, que é o macarrão de comitiva, um prato tradicionalmente feito nas comitivas pantaneiras. É isso mesmo, pelo Cuca, que é o personagem principal, ele que vai fazer a comida na comitiva. Ele quebra o macarrão, uma heresia para os italianos, mas é assim mesmo, porque ele tem uma trempe só um fogo e ali ele vai fazer, não tem como ele escorrer aquela massa, como é feito em casa, né? Como a gente faz pasta em casa geralmente, é um outro ritual. Então ele imita a receita do arroz carreteiro, que é uma outra receita de comitiva muito importante também. E aí ele refoga, muito bem refogado, a carne seca, geralmente em banha de porco, frita esse macarrão nessa gordura e nessa carne e basicamente o outro ingrediente que vai é o alho. Esses são os ingredientes principais do macarrão de comitiva. Água, cozinhou e está pronto. Eu vou fazer uma variação com o caju, com a polpa de caju, a gente também pode chamar de carne de caju, que na realidade é uma textura que fica parecendo carne e é um prato, uma opção vegetariana. Como eu gosto dessa cozinha muito democrática e de muitos sabores, essa paleta de sabores que eu falo, você pode usar, para deixar o prato vegetariano, uma gordura à base de azeite de oliva, por exemplo. Mas se você quiser e dar muito sabor também e deixar bem regional, você pode usar a banha de porco. Bom, mas antes de eu dar a receita da polpa de caju, que fica com uma textura de carne, eu quero deixar um recado muito importante para você que gosta de cozinhar. A receita é muito simples, eu já expliquei como é que ela é feita, mas o desafio é que você encontre aqueles ingredientes regionais, próximos a você e que você possa utilizar com bastante criatividade. Foi o que eu fiz aqui, eu tenho inúmeros ingredientes, olha só, eu tenho por exemplo, tomatinho que estava na geladeira já bem madurinho, ó. Ele já vai até perdendo textura, mas fica muito saboroso, vou usar na minha receita. Eu tenho um tomate seco, artesanal, também vou usar. A cebola picada, tá certo? Eu tenho sal, eu gosto sempre de usar o sal grosso, picado, tá? A gente tritura ele com um pouquinho no liquidificador, ele é muito bom, assim, vou usar para receita. Esse aqui é o alho socado também no pilão, tá? Vou usar. A gente tem castanha, essa aqui é a castanha de caju, vou usar na receita. Um coloral artesanal, adoro coloral à base de urucum e farinha de mandioca ou de milho. A gente tem a especiaria de guavira, que eu já citei para vocês. Isso aqui, pessoal, é muito interessante. Isso aqui é o alho negro em pasta, um batidinho com pimenta. Quem quiser depois, nome de fornecedores desse tal, pode me escrever, vai lá no meu Instagram, @chefpaulomachado, e eu mando para vocês, tem várias opções.
Eu tinha um queijinho na geladeira, esse aqui eu trouxe da Romênia, de um produtor local da Ferma Catan, mas se você tiver um queijo brasileiro, um queijo artesanal, esse aqui é de leite cru, é um queijo tipo feta, bem salgadinho, eu trouxe de umas das viagens que eu fiz, vou usar também, vai dar muito umami, muito sabor para minha receita. Laranjinha quincan, essa aqui é da hortinha da minha avó, lá do quintalzinho dela, claro que eu vou usar, é uma delícia, laranjinha quincan. Tinha aqui também uma laranja, a gente usa a laranja para dar sabor ao macarrão de comitiva, vou usar. O caju, olha que beleza, estamos na época do caju, esse aqui é lá das Índias, aqui do Mercadão de Campo Grande, as Índias Terena comercializam. Eu trouxe para mostrar para vocês um pedaço de fraldinha, essa aqui é uma carne orgânica do Pantanal, de boi que pasta, a gente fala muito da carne, né, no slow meat, a gente usa muito a carne no macarrão de comitiva e dessa vez, nessa receita eu não vou usar, mas eu faço questão de mostrar para vocês. Essa aqui é uma carne que foi só chapeada, tá? Numa paella, mas eu tenho aqui também a carne de sol. Essa daqui pode ser usada para fazer o macarrão de comitiva, é essa aqui. Essa aqui é uma carne de sol local também, feita aqui em Campo Grande artesanalmente, tá? E você vê que ela tem bastante gordura, é o ideal para fazer o macarrão de comitiva, é essa carne de sol. Procure utilizar carne que você sabe a origem, carne de boi que pasta, é um conceito nos Estados Unidos que eles chamam de grass feed, né, em inglês, que é para nós o boi de capim. Esse boi, ele dá muito mais sabor para a carne, muito mais valor nutricional e, obviamente, esse tipo de manejo é sustentável e você pode procurar esse tipo de animal se você optar pela proteína animal para usar. Pode ser de um porquinho, uma carne de sol de porco ou de ovelha. Procure o seu produtor local, tenho certeza que você vai fazer uso de uma carne excelente. Bom, além disso eu tenho aqui o macarrão que eu vou usar na minha receita, né? Esse aqui vai ser o macarrãozinho que eu vou quebrar, tá? Já vou quebrar para vocês. E eu tenho algumas punks, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, bom, isso aqui não é punk, mas é aqui da minha hortinha, tem hortelã, tem flor de manjericão. Aqui eu tenho sim uma punk que é a florzinha da Ora Pronobis. Aqui a Ora Pronobis. Desculpe, não é a Ora Pronobis esse aqui. Eu tinha a Ora Pronobis também, mas eu resolvi usar esse aqui, que é outra punk, é a Major Gomes. Ela tem uma florzinha bem gostosa e ela tem uma textura muito boa também. Vai ficar bem legal para minha receita. Bom, a guavirinha que eu já mostrei para vocês, né? A gente pode usar também na receita. Eu vou usar o pó da guavira. E agora sim, eu vou ensinar para vocês como é que faz essa carne de caju. Como é que é? É muito simples. Essa receita eu apresentei lá em Alto Paraíso, num evento que aconteceu lá há alguns anos, e o pessoal adorou. Então eu sempre procuro fazer, fica bem legal. Como é que você faz? Você tem aqui o caju, você vai cortar o caju, tá? Aqui, ó, como se fosse pequenos bifes, mas você não corta até o final, tá? Você faz esses cortes aqui, tá vendo, ó? Como se fosse uma estrela. E aí você vai pegar um bowl e vai espremer esse caju, apertando bem, com cuidado, tirando o suco. Esse suco você vai reservar, tá? Esse suco é muito saboroso. E aí você vai fazer isso com todos esses cajus que eu tenho aqui. E agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Esse caju que está aqui, vocês vão pegar sal, esse salzinho grosso aí que eu mostrei para vocês, tá? E vocês vão passar esse sal aqui nessa polpa desse caju, tá? Vocês vão abrir aqui um pouquinho ele assim, ó. Olha aqui a carninha dele aqui, tá vendo, ó? E aí vocês vão passar um pouquinho de sal. Vai passando mesmo, esfoliando, você vai esfregando esse sal aqui. Mesma coisa aqui, ó. Olha aqui, tá na minha mão aqui. A gente passa o sal nele aqui, pega mais um pouquinho de sal. E mais nesse aqui. Tem que passar, porque vai dar uma reação de osmose aqui. Vai tirar mais um pouco do suco. Você esfoleia bem aqui, deixa. E você vai ver que depois de meia hora é suficiente, 20 minutos, meia hora, ele vai começar a mudar um pouquinho de cor e ele fica parecendo uma passa. Olha que interessante, ó. É esse caju que você vai usar para fazer essa carne de caju. Tá vendo como é que fica? Ele muda um pouquinho a cor, ele oxida um pouquinho, ele fica mais escuro e ele fica já com uma textura que lembra um pouco uma carne seca. Olha só,
Claro que a cor da carne é diferente, ela é mais escura, mas olha só a textura como é parecida. Dá uma olhada. Olha só que interessante, né? Então vem daqui essa ideia de carne de caju, que é a polpa, simplesmente a polpa com sal. O que eu vou fazer agora com esse caju que eu já deixei descansando? Eu vou lavar ele, passar água nele aqui, tá? E eu vou lavar bem ele, secar, e aí sim eu vou cortar, vou lampinar, que é uma técnica aqui do Pantanal. Vou ensinar para vocês agora. Vamos lá. Eu peguei ele aqui, ó, ele tá nos bifinhos, e a gente vai justamente lampinar. A gente começa cortando aqui esse cajuzinho. Essa castanha aqui, ó, você pode guardar depois, se você quiser fazer a secagem dela, tá? Ela não pode ser comida, que ela tem um leite, mas depois pode secar e fazer a castanha de caju, que é uma delícia, ó, castanha aqui. Bom, aqui eu tô cortando a carne, olha que beleza, tá? Olha aí, os bifinhos que ficaram, você vai cortando, você enviesa a faca, como eu estou fazendo aqui, e aí você vai ter o lampinado. O último pulo do gato aqui, que é justamente, essa é uma delícia de fazer, pessoal. Dá para chamar a criançada e fazer junto, ó. Quebrar o macarrão. Uma heresia para os italianos, mas a gente faz isso aqui no Pantanal. E eu já vou colocar agora aqui, ó, o azeite de oliva. Como eu falei para vocês, dá para optar pela banha de porco ou azeite de oliva. Como eu tô fazendo uma receitinha bem gostosa, vegetariana, vamos usar o azeite de oliva extra virgem. Esse aqui é um azeite brasileiro, olha que cor bonita dele. É um azeite lá do Rio Grande do Sul. O Brasil hoje produz azeites de oliva de excelente qualidade, vale a pena você conhecer. Olha aí, ó, a gente esquenta o azeite para poder justamente refogar esse nosso caju. Aí a gente já vai colocando a nossa carninha de caju aqui, ó. Primeiro a gente vai refogar essa carninha de caju. A gente não precisa mexer muito a panela, deixar ela secar um pouquinho. O caju ele tem açúcar. Então, quando ele é submetido ao fogo, assim como eu estou fazendo, ele vai escurecer. É justamente esse açúcar do caju que vai escurecer aqui. E aí, pessoal, eu vou agora adicionar o alho, aquele alhinho socado, para dar um sabor. Vou refogar o alho. Eu coloco primeiro o alho, porque ele tem menos água e ele já começa a refogar. E aí logo em seguida eu coloco a cebola. A cebola é opcional, tá? Lá no Pantanal, o cuca de comitiva não usa cebola, porque a cebola, se você faz um prato com cebola, ele azeda muito rápido. Geralmente a comida do cuca de comitiva, ele faz e sobra para a noite também, ou para outro horário. Então, se você puser cebola, ele vai azedar muito rápido. Nesse caso aqui, como a gente vai fazer e comer já já, eu posso colocar uma cebola. Vai ficar muito bom. Refoga bem. Vou colocar um pouquinho mais de azeite, que agora eu vou fritar meu macarrão aqui nessa gordura, nesse azeite, muito importante. E agora eu entro com o macarrãozinho quebrado. E aí, ó. Isso aí. Vou colocar mais um suquinho de laranja aqui. Oh, beleza. Olha o cheiro que já sobe. Muito bem. Mexer mais um pouco aqui. E agora eu vou acrescentar o suco do caju para começar a cozinhar esse macarrão. Olha aí como deglaçou bem. Puxou bem o fundo da panela. Eu tenho aqui o colorau, que eu adoro, então vou colocar agora. Você vê que eu não coloquei sal, porque a gente já tem o sal do caju que eu lavei, então esse sal já vai ser suficiente.
A gente tirou o excesso de sal, mas já vai ser suficiente. Eu vou colocar um pouquinho de especiaria de guavira também, para dar uma nota de noz moscada e também essa nota mais amarga que a casca da guavira tem. Mexer mais um pouquinho aqui. E olha a cor, que bonito que fica nosso macarrão de comitiva. Lembrando que o fogo agora está médio, tá? Médio para baixo, para você ir controlando e não perder o ponto do macarrão. Vai misturando aqui. Tô vendo que está secando, eu vou adicionar um pouquinho mais de água. Enquanto o macarrão está ficando pronto, eu vou picar um pouquinho de castanha de caju. Só dar uma repicada nela aqui. O tomatinho a gente pode só cortar aqui no meio, ó, que ele já é pequenininho mesmo, para dar uma cor para o nosso prato também. A gente vai adicionar esse tomatinho ali na nossa cocção. Vamos misturar. Olha aí, pessoal, o caldinho tá secando, ó. Já tá colorindo o fundo da panela de novo, o macarrão está cozido. A gente já pode servir o nosso macarrão de comitiva, ó. Ele tá bem molhadinho, ele tem que ficar bem molhadinho assim mesmo, mas você vê que ele já está seco, ó. Já tá secando aqui, ó. Olha que beleza. Vou passar aqui para minha tábua. Olha aí. E agora, pessoal, eu vou servir o macarrão de comitiva aqui nesse prato bonito, uma cerâmica, falando em bonito, uma cerâmica lá de Bonito, cerâmica local, porque afinal a gastronomia também tem todo esse cuidado das nossas louças locais, dos nossos utensílios. Nosso fogão a lenha é muito usado na cozinha pantaneira. Olha que bonita a carne do caju aqui, fazendo parte desse macarrão de comitiva diferente, saboroso. Pôr um tomatinho aqui. Vou ainda pôr alguns elementos decorativos e saborosos que vão ser, vou colocar aqui, ó, um pouquinho da nossa castanha de caju, vai dar uma crocância a hora que você for comer. Pode pôr aqui uma inteirinha também, para ficar bonito. A gente vai colocar ainda um pouquinho daquele queijo que eu falei para vocês, tipo um feta. Eu vou esfarelar ele aqui um pouco, vai ficar bem bonito. É o feta lá da Fermacatan, um parceiro do Slow Food de outros países, para lembrar vocês que o Slow Food não está só no Pantanal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Terra Madre é assistido pelo mundo todo, inclusive esse que é online. Além disso, eu vou colocar uma laranjinha quinquã lá da hortinha da minha avó, que vai dar um amargo bem gostoso aqui pro prato. Cortei aqui uma quinquã. E eu tenho aqui essas punks maravilhosas que eu trouxe. Então eu vou usar aqui uma florzinha de Major Gomes para dar uma cor bem legal. E ela é comestível. Você pode usar uma flor comestível que você tiver acesso aí. Vou colocar também a florzinha de manjericão, que fica tão bonito para o prato. E finalizar com um pouquinho do alho negro. Olha aí. Tá aí. Finalização do prato. Voilá! Olha aí. Está pronto. Está servido, pessoal. Nosso macarrão de comitiva pro Terra Madre, representando os sabores do Pantanal nesse grande evento. Muito obrigado!